De Papo no Ar. Olá, mais uma semana por aqui conversando e discutindo com pessoas interessantes sobre os assuntos importantes. Este é o episódio 15 do De Papo no Ar, que está disponível no YouTube e em diversos agregadores, como Google Podcasts e Apple Podcasts. No YouTube e no Instagram você encontra o link direto para todas as plataformas de podcast onde estamos hospedados e você pode assinar para receber as atualizações todas as quintas-feiras. Aproveite a visita ao YouTube, assine o canal e marque para receber as notificações. Lá e no Instagram, você também participa dos papos, deixando o seu comentário. Outra maneira possível de falar com a gente é mandando um e-mail para podcastdepaponoar@gmail.com. Este também é o último episódio da primeira temporada. E na volta, que não será imediata, não teremos mais a Simone semanalmente. Mas é ela quem vai contar sobre isso. Olá, Pablo. Olá a todas e todos. Então, como o Pablo já falou, eu, nesse momento, vou parar de fazer o podcast, né? Eu tive novos convites e compromissos na área da psicanálise e que não está sendo possível conciliar com a gravação dos episódios. Então, quem me conhece, né, sabe que a psicanálise é a minha prioridade e uma das causas que me movem na vida. E, na vida, né, é importante que a gente saiba fazer escolhas. E depois de refletir, eu percebi que seria necessário dar uma parada aqui. Né? A gente precisa saber que há tempo de começar e tempo de finalizar. Nem que seja por uma fase, um período, né, para poder retomar em outro momento, de outra forma. Mas Pablo vai continuar com esse projeto, que está dando um retorno muito legal, não é, Pablo? Exatamente. A gente volta, como eu falei ali, não vai ser imediatamente, mas eu acredito que até o final de agosto a gente já esteja de volta. Vamos lá, eu sou Pablo Rocha e comigo a psicóloga e psicanalista Simone Aziz. Simone, vamos aproveitar o dia para conversar sobre tudo que vivemos aqui nesse quase um quarto de ano? Porque, afinal de contas... Tem isso tudo, Pablo? Sim, a gente está no episódio 15, mas já são 16 episódios, né? Começamos lá em abril, maio, junho, julho e agosto. 4 meses praticamente. Então nós vamos falar de cada episódio para poder dar aquele gostinho para a pessoa ir lá e escutar, é isso? Eu penso que sim, assim, eu aprendi muita coisa ao longo desse tempo, eu pensei muita coisa diferente, eu revalidei alguns pensamentos, eu estudei sobre coisas que eu não imaginava que existissem e... Para mim, particularmente, foi super útil o De Papo no Ar, assim. É de um crescimento absurdo para mim. Eu posso dizer isso com tranquilidade, com toda tranquilidade, que cresci muito, aprendi muito nesses 4 mesezinhos por aqui. Para mim também, com certeza. Inclusive, já falamos sobre isso, né, nas nossas conversas, e eu quero agora, em público, fazer esse agradecimento a você por esse convite de eu começar esse projeto, né, porque eu já falei que como que isso, né, engrandeceu meus horizontes, né, como que ampliou a minha visão sobre várias coisas, como que eu tive oportunidade de trocar, né, experiências, né, com essas pessoas tão interessantes que nós conseguimos conversar nesse tempo e realmente ampliando nosso mundo de ver e de ser e estar no mundo. Né? Realmente foi uma experiência assim, que não dá nem para abarcar nas palavras, mas que eu tenho muito a te agradecer, porque partiu de você o convite e a oportunidade de estar, né, vivenciando tudo isso. Né? Vamos começar, então. Mas como falávamos lá no episódio 00, não podia ser diferente, né? Esse convite não podia ser para outra pessoa, até porque há 15 anos, talvez, a gente já conversava sobre essa realidade que a gente está vivendo, de estarmos no ar, só que não seria como podcast, seria por um programa de rádio. Né? Isso a gente conversou lá no 00. E no final do ano passado, quando um monte de coisa aconteceu ao mesmo tempo e eu sinto uma urgência de
retomar algumas coisas e procurar alguns projetos que ficaram inacabados ou perdidos ou engavetados. Eu já havia lembrado do De Papo no Ar, não como podcast ainda, era uma das coisas que eu queria colocar para frente, mas foi o coronavírus, foi a pandemia que nos ofertou isso. Então, assim, é até estranho falar sobre isso, né? Mas uma coisa boa que esse período me proporcionou foi a possibilidade de ter pensado nessa estrutura. Para você que está ouvindo, a Simone, como a gente vem falando ao longo desses meses aí, a gente é amigo há 15 anos, mas faz quase 10 que a gente não se vê, né? E no período do podcast, a gente não se encontrou. A gente se vê, né? Eu aqui estou de frente para ela, pela tela, mas a gente não se encontra. A gente não dá um abraço há 10 anos. É verdade. Menos um pouquinho, Pablo. 8. Por aí. Enfim, mas quando eu penso no De Papo no Ar, eu não podia pensar em convidar outra pessoa, porque ele nasceu com você. Então, vou aproveitar aqui o seu gancho e contar um pouquinho para o pessoal, né, como é que foi essa experiência do episódio 00, porque teve a ver com isso, né? Você me liga, me pega de surpresa, porque diferente de você, eu não estava pensando, nem lembrava mais dessa conversa nossa há 15 anos atrás. E você me pega de surpresa com isso, e eu falo, Pablo, fiquei instigada, mas me sinto, né, meio insegura para essa nova linguagem, para esse formato, que realmente eu não tenho intimidade nenhuma, né? E aí a gente teve algumas conversas depois disso, e aí eu propus, vamos fazer então um episódio teste, para eu ver como eu me sinto, como é que para ir sentindo como que é essa história, né? Como é que é gravar, como é que seria isso. E aí eu mesmo propus que nessas nossas conversas a gente citou a Milena, não lembro como ela veio na conversa, mas a Milena eu já conheço há muito tempo, e você, a mais ainda, desde que ela nasceu, ela é sua prima e sua afilhada, e aí a gente citou que ela estava na Irlanda, eu acho que até falando mesmo sobre a pandemia, tudo isso, e aí eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos gravar um com a Milena, como teste, porque a Milena, a gente tem intimidade com a Milena, eu vou me sentir mais à vontade, e vamos fazer esse teste, né? E aí foi muito interessante, primeiro porque desde esse primeiro episódio, eu tive uma sensação, assim, de uma entrada de ar fresco, quando, a cada vez que eu fazia essa gravação, ou sentava para estudar alguma coisa para o episódio, fazer alguma pesquisa, e a gente estava no meio do confinamento, vivendo essa questão da pandemia. Quando gravamos com a Milena, a gente ainda estava assim, naquele impacto inicial, perdidos diante disso tudo. E sem saber muito do que era, do que vinha pela frente, né? Se hoje a gente ainda não sabe exatamente o que vem pela frente, lá atrás, em abril, a gente sabia menos ainda. Isso. E aí, a conversa com a Milena foi, assim, muito interessante, porque a Milena, ela trouxe, além de informações importantes, né, assim, da vida prática, como estava sendo lá na Irlanda, né, do encaminhamento que os políticos lá, os governantes estavam dando, mas ela traz, assim, uma leveza, né, ela traz um olhar reflexivo e, eu diria, até esperançoso nesse momento tão difícil, né, que ela chega a dizer que naquele momento que ela estava gravando o podcast, o sentimento que ela tinha era de gratidão. Então, assim, e eu também posso dizer isso, como você disse, né, assim, que eu sou muito grata a essa experiência com o podcast, porque foi assim, foi uma experimentação de estar num lugar novo sem sair de casa, né? E era um lugar novo a cada semana, porque era um novo, era uma pessoa nova, né? Então, foi muito interessante poder passar por isso, e eu acho que a Milena traz isso, assim, dessas novas experiências, esse novo olhar, né? E eu acho que dá, assim, dá uma quebrada naquele clima que a gente estava, que ainda está, mas no início a gente estava, né, muito mais apavorado, assustado, né, perdido, de cabeça para baixo, né, a gente pode dizer isso. Né? Sim. E nesse primeiro episódio,
que é o 00, para quem quiser ouvir, não é o 01. A gente acabou gostando tanto que resolveu publicar. Na primeira ideia, ele não seria publicado, ele seria um piloto só. Nós já falamos sobre as fake news, sobre as diferenças entre os governos pelo planeta, né? Com, por exemplo, lá na Irlanda, um pronunciamento único do primeiro-ministro que tranquilizou a Milena e a população pelas palavras dela. Eu acho que esse episódio serviu para a gente ver, de fato, as diferenças que existiam pelo mundo, né? Que existem pelo mundo, as diferenças de todos os níveis, em todos os aspectos, que existem pelo mundo. Porque a pandemia nos iguala, né? Aí a forma de lidar nos diferencia. Né? Então, vimos diferenças e igualdades, né? Sim, exatamente. Aquela frase que muitos têm dito por aí, que estamos no mesmo barco. Não, não estamos. Estamos no mesmo mar, em barcos diferentes. E eu acho que é isso, assim, é muito claro isso. Independente de mim para o meu vizinho, que já estamos num barco diferente, de mim para a Milena, que está lá na Irlanda, de mim para o japonês, de mim para o alemão, de mim para... Estamos todos no mesmo mar. Não é Índico, não é Atlântico, não é Pacífico, é o mar do coronavírus. Mas cada um no seu barco. E, lamentavelmente, aqui no Brasil tem muita gente que não está conseguindo nem a boia. Infelizmente, né? Isso é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nos possibilita abrir os olhos. E tem gente que não vai abrir os olhos mesmo, nem agora, nem amanhã, nem ontem. Mas é mais uma possibilidade que a gente tem de abrir os olhos para tudo, né? Para o que eu estou fazendo, para o que o outro está fazendo por mim, para o que eu estou fazendo pelo outro. Pablo, uma coisa que eu posso dizer também, que a minha intenção, né, ao aceitar esse convite para estar no podcast, foi contribuir com alguma ferramenta para quem quer abrir os olhos, que a gente, como você falou, a gente trouxe temas bastante atuais e importantes. Então, quem quiser ouvir o nosso podcast vai ter também essa oportunidade de abrir os olhos para essas questões aqui, para esses temas que a gente traz em cada um dos episódios. Eu separei aqui do episódio 00 que o grande novo normal seria descobrir, igualar com as diferenças e valorizar o humano. Eu acho que é a definição desse episódio 00. Vamos deixar esse novo normal para lá, que isso dá o que falar. Não, a gente depois volta a falar dele porque a gente termina com ele, né? Mas a gente começou e vai terminar com o tal do novo normal. Não, e novo normal, vamos cortar essa expressão, vamos aleijar esse normal, como a nossa convidada lá, que a gente fala da semana passada. Do novo normal. Então, vamos deixar para a gente falar lá na frente, porque é uma expressão super questionável. Pois é, e aí nesse episódio ainda, no 00, eu falei que uma das coisas que eu estava fazendo de diferente era meditação, que eu nunca tinha praticado e que eu tinha me iniciado na meditação nesse período. E na nossa reunião de pauta, você sugeriu trazer o tema pra gente. E nossos primeiros convidados do programa, aí sim, programa 01, que era o segundo programa, foram o Rodrigo e a Thalita, do Semear, professores de yoga e meditação, né? E que casal doce, né, Pablo? Assim, eles trazem uma suavidade na fala deles, né? Uma doçura, e junto com uma profundidade e sabedoria sobre yoga e meditação, né? E uma coisa que eu descobri com eles, e depois também muitas pessoas que escutaram falaram também, descobriram isso que não sabiam, é que a yoga faz parte da meditação. Né? Então, a yoga, se faz yoga com o objetivo de entrar, né, no estado meditativo. E até o Rodrigo fala assim nesse episódio:
toda a prática da yoga é feita para que a gente tenha uma boa prática meditativa. Deixa eu aproveitar essa pergunta. Você continua fazendo meditação até agora? Continuo fazendo. Te confesso que faço menos do que gostaria. Porque, de certa forma, assim, a tal da normalidade vai voltando e se a gente não se der conta e não tomar conta, ela leva a gente para aquele mundo anterior que eu também não quero. Eu não quero o novo normal, mas eu também não quero aquele mundo de antes. Porque eu descobri um monte de possibilidades novas. Então, eu tento me forçar a continuar, a manter as coisas que eu iniciei. E a meditação é uma delas. Não estou fazendo todo dia, mas tenho feito sim com alguma frequência. E ainda quero conhecer a Thalita e o Rodrigo pessoalmente. São vizinhos aqui, né, de pertinho de mim. E entender mais a filosofia também, quem sabe com eles. Eles têm uma prática de meditação lá. Se eu não me engano, eles juntam, claro que quando tudo voltar presencialmente, uma vez por mês eles levam um palestrante lá no espaço, semear, né, yoga, meditação, e fazem uma meditação, fora a prática semanal de meditação deles. Então, é uma boa forma também de conhecê-los e conhecer o espaço. E aí hoje, curiosamente, caiu no meu colo uma frase da Monja Coen, que foi comentada lá no episódio, que diz assim: o que você faz, fala e pensa reflete em tudo. Meditar é perceber isso. Exatamente. Né? A frase da Monja Coen, que engloba tudo que a gente conversou nesse segundo episódio. O segundo episódio que, como o terceiro, quarto, quinto e esse, tem barulho de moto. Os barulhos que a gente viveu na pandemia. Dá para fazer um outro episódio. Eu tive vizinho de novo, martelando. Eu vou lembrar aqui, ó. Segundo episódio que o Pablo está falando, mas é o episódio 01. Mas ao longo desses episódios a gente já teve tudo, né? A gente já teve calor desse estúdio fechado para diminuir o barulho. A gente já teve barulho de vizinho martelando a parede. Não me lembro o episódio. Um vizinho de cima que resolveu fazer ginástica, pular corda. Eu acho que não vazou, não, som. Não vazou, não, mas aqui eu escutei. Na parede, lembro da moto. Aqui eu escutei bem o vizinho pulando corda. São os efeitos da pandemia. E ouvindo outros podcasts, a gente não ficou nada diferente de nenhum outro. Assim. A gente não deixou nada a dever, nem ficou além. Porque dia desses eu estava ouvindo um podcast, eu não me lembro se era da JBFM ou se era da CBN, que eu acompanho podcasts das duas emissoras de rádio, e falavam sobre barulho de cachorro, que a gente também já teve nesse episódio, algumas vezes. É verdade. O que eu me lembro foi nesse episódio próximo que a gente vai abordar agora, que é o episódio 02, que foi o episódio com a Mônica, que é cantora, que eu me lembro que até quando ela fala assim, vocês podem... será que vocês vão escutar o violão que o marido ia tocar para ela cantar? Eu falei, vamos, já estamos escutando até o cachorro do vizinho, né, que estava latindo lá com ela, né? Mas aí um convidado qualquer pediu desculpas pelo barulho que estava em casa, e aí a apresentadora do podcast falou, não, a gente está entendendo tudo que está acontecendo no mundo, assim, não tem que pedir desculpa de nada, a vida da gente é essa, assim, esses barulhos são da vida, inclusive os nossos. Teve panelaço, lembra também, no episódio com o Thelmo, teve panelaço. Panelaço teve duas vezes, teve com o Thelmo e com o Javier, mas a gente chega lá. E a Mônica? O que a Mônica te diz? Então, a gente estava no auge do confinamento, né? Quando a gente conversa com a Mônica. Mônica, cantora, né? Então, a gente tinha a intenção de conversar um pouco com ela, como que ela estava sobrevivendo, né, na pandemia, sendo ela cantora, e para ela poder falar um pouco das lives que ela estava fazendo semanalmente, né? Naquele momento, assim, as lives estavam explodindo. Tem live até hoje, né? Mas naquele momento era live todo dia, toda hora, não tinha hora, não tinha dia, era todo mundo fazendo live. E a gente a trouxe para poder ela
falar dessa experiência, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, que apesar dela falar mesmo no episódio, que ela não tinha renda, né? Naquele momento, todos os shows foram cancelados, tudo isso, mas ela falava disso, assim, com uma leveza e deixando transparecer o amor que ela tem pela arte, pela música, né? Assim, o desejo que a move para cantar, falando da importância dessas lives para ela, né? Não só para o público que assistia, mas para ela, né? E aí eu destaquei uma frase, ela fala: eu acredito que a arte é renovadora, ela realmente consegue mudar algumas coisas de maneira estrutural. Sim, e as ideias criativas que a arte fornece para o mundo. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente consegue pensar e consegue fazer. É inclusive o meu caso aqui no podcast. O podcast sai quando eu resolvo botar em prática a ideia, tirar do papel, tirar da gaveta do campo dos sonhos e trazer para a realidade. E eu acho que o coronavírus também trouxe isso, encabeçado pela arte. A arte que é tão discriminada em tantos momentos, mas começa com a ideia das lives e termina hoje com as peças de teatro acontecendo, sejam em lives do Instagram, sejam através de aplicativos como o Zoom. A gente acabou de assistir o Telmo, que foi nosso convidado no episódio 7. No 08. Sim, no episódio 8. A gente acabou de assistir o Telmo, e na época eu não havia assistido a peça ainda, pelo Zoom. E além dessa peça, assim, eu já vi outra pelo Instagram. Existe um movimento de reinvenção do teatro, né? Que não é se transformar numa televisão, porque isso a Globo faz muito bem. As novelas estão muito bem feitas, os Estados Unidos fazem muito bem os seriados e os filmes de Hollywood. Não é se colocar no lugar do outro, é criar o espaço para o teatro online. Aqui em Niterói aconteceu o drive-in, com o Leandro Hassum, por exemplo. Então, assim, é a reinvenção da arte cênica, do teatro. Seja pessoalmente, através do drive-in, por exemplo. Tem ações de circo também em drive-in, já vi espalhado aí pelo Brasil. E diversas... Shows também, shows em drive-in também estão acontecendo. Sim, e diversas ações pela internet, através de lives do YouTube, etc. Né? No episódio 3, nós falamos de uma figura que o Simone não conhece muito bem. Eu sou suspeita para falar desse episódio, né? Quando eu estava vendo, se relembrando, eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou falar disso, né? Sem babar aqui, né? Porque nós pensamos, né, nesse episódio por alguns motivos. Um deles é que a gente estava em maio. Só conta quem é, porque eu falei só que você não conhece muito o sujeito. Eu vou contar, então. A gente estava em maio, e dia 6 de maio de 1856, nascia Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise. E também, nesse ano, né, faz 100 anos do artigo dele, Além do Princípio do Prazer, e 90 anos do artigo Mal-Estar na Cultura, 2 artigos importantíssimos, né, fundamentais na estrutura da psicanálise, e importantíssimo para a gente pensar os tempos atuais. Então, a gente pensou de fazer esse episódio em homenagem a Freud e utilizando o discurso da psicanálise para poder pensar os tempos atuais. E foi, assim, uma delícia, porque eu adoro transmitir algo da psicanálise, né? Tentei trazer conceitos importantes de uma forma leve e o mais clara possível para poder alcançar o maior número de ouvintes, né? E foi um episódio, eu não sei, a gente depois não conversou, o que você ouviu dele, Paulo, mas assim, o retorno que eu tive foi muito interessante. Por exemplo, algumas amigas que coordenam um grupo de estudos falaram que mandaram para as pessoas do grupo de estudo para depois debaterem as ideias que a gente deu no episódio, né? Algumas outras, por exemplo, uma amiga minha, ela é professora de francês, e aí ela mandou também para o grupo dela e ia utilizar o nosso episódio para dar aula de conversação de francês, porque aí cada aula é um tema diferente, então ia utilizar
para poder debater em francês lá com as alunas. Então, assim, foi um retorno muito interessante. Quer ver, outras pessoas também mandaram para parentes que estavam muito angustiados com essa situação política do Brasil, para poder ver se ouviam e alguma coisa, tendo algum entendimento, daria algum apaziguamento. Então, foi um retorno bem legal. Eu vejo que as pessoas continuam escutando. É um episódio que cresce muito a escuta ainda, né? Não sei o que você, né, não sendo da área, se você chegou a recolher algum efeito aí dos que escutaram. Sim. Várias pessoas falaram do episódio comigo, mas para além disso, egoisticamente falando, serviu muito para mim também, para meio que arrumar os meus caminhos emocionais, né? Entender os meus caminhos emocionais. Eu estava naquela época longe dos meus filhos, longe da minha namorada, longe de todas as pessoas, longe do trabalho, vendo as pessoas só através de telas, né? Isso a gente comenta também em outros episódios, que as videochamadas dos Jetsons viraram a coisa mais real do planeta, e entender um pouco mais sobre pulsão de vida e pulsão de morte, e dos fenômenos de massa, e na singularidade, porque apesar do fenômeno de massa, a singularidade do sujeito. Você aprendeu, né? Direitinho, hein? Obrigado. Que nota você me dá, tia? Eu costumo dizer que não é o professor que dá nota, é o aluno que a constrói. Tá certo. E aí fomos para o episódio seguinte, onde eu tive a alegria e a satisfação de conversar com Antônio Latempa e Rodrigo Nascimento, que me deram aula lá quando eu já trabalhava com comunicação, desde 94, mas já trabalhava digitalmente desde 2004, talvez, 2005. Foi o primeiro curso que eu fiz na área digital que abriu o caminho. Depois eu fiz infinitas outras coisas e enfim, trilhei outros caminhos. Hoje até direciono o meu trabalho basicamente para a comunicação política, não que eu não faça a comunicação corporativa, mas o trabalho que eu desenvolvo mesmo é dentro da comunicação política, mas trouxe aqui para quem não tem intimidade com a internet, principalmente pequenos empresários, possibilidades de conseguir movimentar suas empresas, suas lojas, seus comércios, né, através desse episódio. Então, e eu me incluo nessas pessoas que não têm intimidade com o mundo digital, que comecei a ter que usar muitas ferramentas desse mundo agora, com o confinamento, porque passei a fazer os atendimentos online, mas, assim, conheço o básico, né? E aí, era um tema, né, que quando você propôs o marketing digital, eu nunca tinha pensado sobre o tema, realmente não é uma área próxima a mim, e eu achei muito interessante, né, a gente poder abordar esse tema nessa conversa com o Antônio e o Rodrigo nesse momento, porque com o confinamento, algumas empresas tiveram que se reinventar no mundo digital e outras tiveram que se inventar e aprender nesse mundo, né? Porque nunca viam isso, nunca viam, né? Não tinham utilizavam essa ferramenta, e não só empresas, também vários profissionais aderiram ao e-commerce. E aí, esse episódio, eu acho que é bem útil para a pessoa começar a abrir os caminhos, né, nesse mundo. Eu cheguei até a enviar para alguns amigos meus que estavam meio perdidos aí nesse momento, precisando utilizar essas ferramentas digitais sem saber como. Eu mandei o episódio, né, exatamente para até começarem a ter onde pesquisar, o que achar, terem algumas referências, né? Acho que foi muito útil nesse momento e daqui para frente, né? Porque eu acho que isso veio para ficar, né? Sim, com certeza. E é impressionante, mas assim, em 2020, a grande maioria das pequenas e médias empresas até
não tem uma presença digital hoje, em 2020, uma presença digital que seja interessante, que seja bem feita, bem trabalhada. Sim. Falamos também nesse episódio da integração da TV com a internet. Falamos sobre isso, a descoberta da TV, a descoberta da internet pela TV. Acho que até tardiamente. E a TV Globo, como sempre, sai na frente, né? Conseguiu talvez antever isso e trazer os influenciadores digitais para o Big Brother desse ano e aumentar de novo a audiência de um produto que vinha perdendo espaço na vida das pessoas, né? Não vou nem dizer na televisão, porque a audiência das TVs ela vem diminuindo ao longo dos anos. Então, talvez a TV Globo tenha entendido esse primeiro movimento, tenha feito esse primeiro movimento buscando a internet. Vamos para o episódio 5? Vamos. Marcelo Mocarzel, né? Que conversa importante, né, que tivemos com ele, né, Pablo, sobre educação. Nossa, assim, também aprendi muito com ele, que ele fala das leis brasileiras da educação, algumas coisas que a gente não sabia e que eu vou deixar quieto para a pessoa poder ir lá, né, ouvir o episódio. Ele tem uma experiência vastíssima que vai da educação infantil até a educação universitária, e ele vai trazendo assim reflexões em cada campo desses assim muito importantes. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que ele fala que a educação vai numa direção completamente diferente, por exemplo, da saúde, quando se fala de prioridades. Ele fala assim, se chega no hospital alguém infartando, aquela pessoa ela vai ter prioridade do que aquele que está com, sei lá, com a unha encravada. Não lembro o exemplo que ele dá. A educação brasileira, atualmente, a gente prioriza quem está bem e deixa para trás quem está mal. Isso me chamou muita atenção, né? Porque a gente precisa reformular muita coisa e a educação, que é algo fundamental na constituição de uma sociedade, de um país, de um ser humano, a gente está deixando tanta coisa para trás, né? Sim, e esse episódio, junto com o próximo, quando a gente continua falando de educação com a Laís, aí uma professora, eles têm uma mesma trilha, né, da possibilidade de inovar. Eu cheguei a comentar com o Marcelo lá nesse episódio que a escola da minha avó não difere da escola do meu filho, que não diferiu da minha escola, né, nem da sua. Independente de termos estudado em escolas públicas particulares, aqui no Rio, em Macaé, em São Paulo, no Acre, são as mesmas escolas, o formato é o mesmo. Quer dizer, nem é tanto assim. Existem as escolas e as escolas que estão abaixo disso que eu estou falando. E o que a gente tem hoje é a possibilidade de reinvenção. E as escolas e os professores que conseguirem dar conta disso com inovação tendem a ter um sucesso muito maior ali na frente quando tudo passar, porque vai passar. Mas a questão é que a maioria das transformações necessárias não fica na mão dos professores e das escolas, né? Fica na mão de políticas públicas. Sim. Né? E aí eles se sentem impotentes vendo a gama de problemas que se tem e sem as ferramentas necessárias para resolver. Né? É verdade. E aí, por quê? Né? Porque tivemos um retorno tão bom do episódio com o Marcelo, algumas pessoas até falando que a gente teria muito mais o que falar sobre esse tema, que resolvemos trazer a Laís, né? Sim. Porque aí nós vamos mais a fundo nesse tema de aula remota, as consequências para os alunos e para o professor, né? E a Laís é interessante porque ela tinha experiência como professora em diferentes colégios, com diferentes idades dos alunos, e como aluna, porque ela é aluna do doutorado, né, na UF. Então, ela falou a partir desses dois lugares. E aí ela pôde acessar os professores, amigos dela, porque depois ela me contou que muitos amigos delas, professores, ficaram muito felizes porque se sentiram representados com a fala dela, porque eles falaram assim, está se falando muito dos alunos, mas não fala para a gente, né, como é que a gente está vivenciando essa experiência. Quais as dificuldades que a gente está passando, né? Não aborda essas questões. E aí a Laís pôde abordar.
e foi muito interessante esses efeitos também para quem está passando isso junto com ela, né? Sim, sim, sim. E eu me coloco no lugar dos professores mais antigos, que ela até comenta no episódio, que tem um menor manejo com a internet. Fico pensando como fazer para que eles consigam dar conta do ofício nesse período e consigam trabalhar, e é complicado. Sim. Episódio 07. Começamos falando de eclipse. Ah, foi nesse? Eu não lembrava se era nesse ou no 08 que você começou ao seu curso autodidata de astrólogo. Foi nesse episódio. Que tema importante também, né? Violência doméstica, né? Com a Eliana. A gente trouxe a Eliana para falar disso. Sim. A Eliana, vasta experiência com esse tema, ela é psicóloga e advogada, e ela trouxe informações que eu achei assim, tão importantes para a mulher que está vivendo essa situação. Ela vai assim, esclarecendo desde os aspectos legais até o passo a passo de como fazer para denunciar, principalmente aqui em Niterói, que é a área dela, fazer a denúncia do que está passando, né? Fala do amparo legal, né? E também de outros profissionais para essas mulheres, né? Com quem que essas mulheres podem contar. Falou do projeto Justiceiras, que foi um projeto que já vinha sendo planejado, mas que despontou na quarentena pela urgência, porque começaram a aumentar os casos de violência doméstica, então esse projeto despontou. Ela dá todos os telefones e links e endereços digitais para as pessoas terem acesso, né, buscarem informações e terem ajuda legal e tudo. Então, assim, é um episódio super útil. E que vai continuar fresco mesmo depois que tudo passar, né? É um episódio que ele não vai ser datado enquanto a lei permanecer, enquanto as normas continuarem iguais. Você vai conseguir pesquisar nesse episódio. Eliana, que é presidente da Comissão de Violência Doméstica da OAB Niterói, e trouxe o regramento, o modus operandi da Lei Maria da Penha, e eu particularmente pude aprender um pouco mais sobre violência da mulher depois de ter lido no Globo, e a gente trouxe ela por eu ter lido que a pandemia gerou um crescimento de mais de 50% de casos de violência doméstica. Lembra a nossa discussão para trazer a Eliana? Vem a partir daí, desse crescimento de casos de violência doméstica no período de pandemia, de isolamento, enfim. Sim. Chegamos no episódio 8, onde pela primeira vez eu me sinto meio Marília Gabriela, quando eu meio que desconcerto um entrevistado perguntando para o Telmo sobre confiar nas pessoas, porque a primeira fala da peça dele é a primeira fala do livro do João Ubaldo, e a cara que ele faz, infelizmente o podcast não tem cara, mas ele consegue exprimir isso mesmo fora do vídeo, a cara dele de, puxa, que pergunta, eu me senti meio Marília Gabriela. Mas, Pablo, antes disso, no começo do episódio, queria lembrar o começo, que a gente começa rindo muito, porque você, de novo, mostra o seu lado astrólogo, né? E fala de alguma coisa, que agora não me lembro, mas alguma coisa aí, né? E a gente dá gargalhada, assim, porque você até fala assim, se depois disso tudo o nosso convidado não fugiu, né? Com as suas tiradas astrológicas, né? Mas o Telmo, que é uma simpatia, né? Que é o bom humor em pessoa, então ele não fugiu não, aguentou o tranco, né? Ficou firme lá, né? E aí a gente que já tinha conversado com a Mônica, que é cantora, a gente chama o Telmo, que é ator, né? E outra artista, né? Porque a gente queria reafirmar aqui, né? No podcast, a importância da arte nas nossas vidas e para a humanidade, né? A gente traz novamente alguém da área da arte, né, para falar disso, porque se alguém tinha dúvida, né, que a arte é fundamental, né, na vida do ser humano, né, com o confinamento, eu acho que ficou claro o valor da arte, né, porque cada um de nós precisou se alimentar da arte para sobreviver isso tudo, né, lives de cantores,
né, de artistas, atores fazendo live no Instagram o tempo todinho. Então, todo mundo pôde passar por isso de uma forma muito melhor, contando com a arte nas nossas vidas, né? E falando em arte, naquela época, eu não sei se o Telmo já estava começando esse projeto, mas esse projeto que ele está aí no ar pelo Zoom, que se chama Protocolo Botão Vermelho, foi um espetáculo que surgiu já na pandemia. Tanto a ideia, quando foi escrito e todo dirigido, cada um em sua casa, né, com Telmo Fernandes, Cláudio Gabriel, outro ator, e com direção e texto do Lindenberg Monteiro, se eu não me engano o nome do diretor, que ele me perdoe se eu falei o nome errado, porque eu não anotei aqui. Isso me veio agora, porque eu acho que é um espetáculo que vale a pena, porque é a arte mostrando a sua potência criativa. Já temos um espetáculo para essa linguagem agora, que mistura um pouco teatro, mistura a coisa do audiovisual, e que é uma comédia interessantíssima, indico a todos, inclusive indiquei a você, está no Simpla, a possibilidade de comprar, e depois do espetáculo eles fazem um debate com todo mundo que assistiu, que é muito bom, muito rico, a gente poder trocar com eles essa experiência. Né? E nesse episódio foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de viver um panelaço contra o governo Bolsonaro. Enquanto gravávamos, o panelaço acontecia principalmente próximo às janelas do Telmo, e a gente acompanhou ouvindo as panelas. Falamos ainda sobre as manobras legais com relação à destinação do dinheiro, sobre o peso que se dá sem conhecimento à Lei Rouanet, que todo mundo fala dos milhões da Lei Rouanet, e que não é bem assim. Melhor falar, a distorção da interpretação que se faz da Lei Rouanet, né, Paulo? Exatamente, porque se fosse assim, tão simples como é na cabeça do reclamante, vou chamar assim, seria muito simples, né? Então eu vou lá, pego 1 milhão e monto minha peça e tá tudo certo. As coisas são muito mais burocráticas. Mas, obrigado, Telmo, pela presença aqui e pela peça sensacional que a gente assistiu. Eu pude assistir pela primeira vez e a Simone assistiu também pela segunda Diário do vez. Farol, não falamos o nome da peça, o Diário Sim, do Farol, mas o Diário do agora Farol. não tem mais oportunidade de ver, porque foi só um fim de semana, 25 e 26 de julho. Sim. Aí fomos para o episódio 9, tivemos mais um panelaço, conversamos com Javier. O Javier, né, eu achei também muito interessante, porque o Javier é professor universitário, né? Então, quando eu fui conversar com ele e fazer o convite para o podcast, eu deixei claro assim, Javier, olha só, o podcast tem a intenção de chegar e alcançar o maior número de pessoas possível e que as pessoas possam compreender o que a gente está debatendo. Então, se imagine numa mesa de bar, que é o exemplo que Pablo sempre dá, que um amigo falou, parece que eu estou numa mesa de bar com vocês. Então, eu falei, se imagine numa mesa de bar, conversando com a gente sobre os temas, para que você possa falar de uma forma inteligível. Né? E, realmente, eu acho que ficou, porque também foi o retorno, né, que eu tive das pessoas que ouviram, falando que deu para entender bem, né? Porque nós começamos assim, né? Introduzimos o papo com o Javier a partir de um livro que ele tinha acabado de lançar, que se chama Política e Vertigem, ensaios sobre poder e luta política no Brasil do golpe. Né? E aí, muito interessante esse significante vertigem, porque é como estamos nos sentindo até hoje, né? Com tudo isso que estamos vivendo, tanto politicamente no Brasil, quanto com essa pandemia no mundo, né? E o Javier traz essa noção de vertigem e aborda sobre várias formas, né? Fala do momento político atual, mas o que é muito interessante é que esses ensaios que ele tem no livro são antes desse momento, então também nos dão notícia um pouco de como é que se foi construindo a chegada até aqui, nesse momento Sim, político do Brasil, né? Eles começam em 2013, né? Naquele movimento dos 20 centavos de 2013. Isso. E aí ele vai construindo com vários ensaios, né? Essa ideia de como chegamos à eleição do Bolsonaro. E ele traz um conceito importante, que é a ideia de máquina semiótica, que eu não vou explicar aqui, vou deixar
curiosidade para irem lá no episódio ouvir, mas eu só posso adiantar que isso tudo tem a ver com uma construção discursiva, né? Porque o Javier, ele é sociólogo, mas ele estuda psicanálise, então ele faz uma articulação o tempo todo no trabalho dele com esses dois campos de saberes. Inclusive, o Javier, ele participa da mesma escola de psicanálise que eu, que é a escola letra freudiana, né? Então, tem essa troca importante entre, né, o social do sociólogo, entre a visão da psicanálise, vendo a singularidade, mas também esses fenômenos da cultura, que o Freud já fala disso, o Lacan fala de discurso capitalista, Freud traz esses textos que falam, né, da questão de massa, né? Então, o Javier, ele acaba fazendo um percurso muito rico e nos ajudando a ir com ele, percorrendo essa construção dessas ideias políticas no Brasil. Mas, apesar de todo esse tema denso, é um episódio leve, um episódio que renova as esperanças, que faz a gente acreditar que as coisas vão caminhar na direção correta. E aí você falou, Simone, do Papo de Bar. Eu vou interromper agora para a gente fazer o brinde, porque como é que o episódio 15 não vai ter brinde? Vamos brindar. Bom, em primeiríssimo lugar, eu quero brindar a você pela disponibilidade, pela paciência, pelo entusiasmo de estar aqui nesses 16 episódios agora. E também quero brindar a todas as pessoas que passaram por aqui conversando com a gente. Quero brindar a Milena, a Mônica, a Thalita, o Rodrigo, ao Freud, por que não? Ao Antônio, ao Rodrigo, ao Marcelo, a Laís, a Eliana, ao Telmo, ao Javier, todos esses que a gente já falou, e a quem venha de agora em diante, a Fátima, a Verônica, a Bianca, o Heraldo e a Márcia, fechando a primeira temporada. É isso. Hoje eu também quero brindar, e parece até que eu vou te imitar. Espera aí que antes eu quero fazer um brinde especial. Porque, óbvio que o seu brinde é especialíssimo, depois todos esses convidados queridíssimos também são super especiais, mas não fosse um anterior a esse, nenhum desses teria acontecido, não pelo menos nesse formato. Eu quero brindar a Carol. A responsável. Dela, nós nos conhecemos. Ela vai ficar feliz quando ouvir isso. Um brinde à Carol. Que ótimo. Olha, eu quero brindar, eu tinha pensado também nisso, né? Em brindar a você por ter me proporcionado essa oportunidade, em brindar todos os nossos convidados que aceitaram, assim, sem nenhuma exceção, todos que eu entrei em contato, que você entrou em contato, todos aceitaram de primeira e com a maior disponibilidade, gentileza para estar com a gente. Quero brindar a cada um, que bom que você já lembrou do nome de todos eles, um por um. E quero brindar também, Pablo, a vida, porque é vivendo, né, cada dia, né, um dia de cada vez, e se abrindo para as oportunidades, é que a gente pode ter essas experiências tão boas como esse podcast que a gente o tempo todo está reafirmando como uma ótima experiência que a gente teve e você continuará tendo pela vida. Então, eu quero brindar a vida e as oportunidades que se apresentam. Tchim, tchim. Tchim, tchim. E aí a gente vai pro episódio 10, que era um episódio para ser especial, em comemoração ao número 10, e por conta de tudo que a gente vem vendo no mundo e no Brasil especialmente com relação ao racismo, mas as nossas convidadas foram tão sensacionais que o que era para ser um virou dois. Né? Nós não demos conta de, num episódio só, entregar tudo que elas nos forneceram, nos ofereceram. E aí resolvemos dividir em 2 episódios para que ninguém perdesse nada, para que a gente não precisasse diminuir a edição. E
e nem deixar o episódio grande demais. No episódio, então, 10 e 11, né? E uma característica desses dois episódios que a mim particularmente chamou a atenção é que, apesar do tema ser um tema pesado, né, acho que a Verônica e a Fátima conseguiram abordá-lo com uma certa leveza, né? Se é que é possível a gente falar, né, de leveza diante dessa questão. E elas conseguiram também dar uma abordagem consistente. Elas trazem referências teóricas, né, trazem dicas de leitura para quem quer pesquisar, mas também elas trazem vivências pessoais, né, das histórias de ambas, o que eu acho muito interessante, muito rico também, né? E traz, assim, eu acho que o eixo, se a gente pode pensar, né, que cada episódio tem um eixo, assim, eu acho que o eixo principal desse episódio talvez tenha sido a gente entender melhor o conceito de racismo estrutural para pensar como a nossa sociedade foi construída, né? E aí elas trazem também várias referências de leitura para quem quer se aprofundar no tema, né? E como nós falamos, né, cada episódio desse vai nos instigando a pesquisar mais, querer saber mais, né? E depois desse episódio, eu comprei um livro que eu gostaria de incluir aqui entre os autores e autoras que a gente está dando como referência para ler sobre racismo e lutas antirracistas. O livro chama-se Memórias da Plantação, e a autora é a Grada Quilomba. Ela aborda e traz questionamentos sobre episódios de racismos cotidianos, né? Muito interessante o livro. Assim, foi a tese de doutoramento da Grada Quilomba, mas ela fala de uma forma assim muito palatável, né? Não é aquela coisa acadêmica, distante, muitas vezes até chata. Eu indico também esse livro entre vários outros autores e autoras que a gente citou nos dois episódios, né? Maravilha. E a Fátima, que é uma querida amiga, madrinha do meu filho, como eu disse no episódio, tem histórias ótimas. Ela é uma pessoa muito bem-humorada e histórias que são pesadas, histórias que são tristes, ganham essa leveza que você falou por conta do jeito dela de falar e de enxergar o mundo. A Verônica também, uma queridíssima que eu não conhecia, mas virou amiga. Eu acho que o podcast trouxe essa possibilidade pra gente. Os meus amigos possivelmente ficaram seus amigos, os seus amigos ficaram meus amigos, e a gente está seguindo com um universo mais amplo, né? Depois dessa primeira temporada. Em todos os sentidos, né? Sim, o universo mais amplo. Com certeza. E enquanto eu ouvia você falando, eu pensava aqui, eu falei isso ali atrás, eu já nem me lembro mais de qual episódio eu falei, mas da atemporalidade dele foi no da Eliana. Eu acho que, apesar da gente ter direcionado o nosso olhar para esse período de coronavírus, de pandemia, de isolamento social, esses episódios, eles não são temporais. Eu penso que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você pode continuar buscando informação nesses episódios, em todos esses 14 episódios para trás, nesses 15 episódios para trás, né? Contando com o 00, porque eles vão trazer algo de informacional para quem quiser agregar algum valor, algum conhecimento. Eles, apesar da pandemia, eles não ficam datados. Eu acho que eles vão além. Não sei se você concorda com isso. Acho que algumas coisas, espero, inclusive, que algumas coisas mudem, né? Sim, mas com certeza. Até como marcação de um momento histórico, eu acho que são muito interessantes, né, os episódios. Mas eu conto que algumas coisas mudem daqui a um tempo, não seja como a gente está falando delas hoje. Que assim seja. Chegamos ao episódio 12. 12, com a Bianca. Conversamos com a Bianca, que eu conheci atriz e depois virou jornalista. E hoje dirige um programa lá na CBN, além do podcast, ela comanda o CBN Rio e o podcast Panorama CBN. E veio falar sobre fake news, esse câncer que nos acomete há algum tempo e que não é um fenômeno brasileiro, como a gente já havia conversado com a Milena lá atrás, né, no episódio 00, é um fenômeno mundial, mas que ganha
uma força, que ganha uma grandeza aqui no Brasil que é medonha, que é absurda. Sim, eu fiquei pensando, Pablo, que fake news é um fenômeno tão ou mais virulento do que o coronavírus, né? E nós estamos há mais tempo vivendo uma pandemia de fake news do que estamos vivendo a pandemia do coronavírus, né? É assim, a mentira e as notícias falsas, elas alcançaram um espaço, uma dimensão tão grande atualmente, que olha só a que ponto nós chegamos, né? Nós botamos como tema do nosso podcast fake news e o valor da verdade nos tempos atuais. Então, nós estamos conversando sobre o valor da verdade, né? Porque, nossa, eu não sou tão velha assim, mas acho que na minha infância não caberia essa reflexão, porque eu fui criada aprendendo que o valor da verdade era inquestionável, né? Mas hoje nós chegamos num ponto tão surreal em que se questiona até se a Terra é redonda, né? Então, assim, a partir daí, a gente imagina que se abre espaço para se questionar qualquer coisa, né? E aí a verdade ela fica estremecida e articulando com o episódio do Javier, né? Se a gente não tem algumas verdades como referência, a gente fica numa sensação de vertigem, né? Perdido e meio tonto, né? Meio zonzo. Sim, exatamente. E aí a gente volta para a leveza, porque na semana seguinte a gente comemorava o Dia do Escritor e você sugeriu trazer o Heraldo, escritor, professor, que veio conversar com a gente, mais um amigo de infância meu. Olha, esse episódio, né, é poético, é pura poesia, o episódio todo, né, era para ser uma comemoração, né, ao dia do escritor, né, e você mesmo falou no final que parecia ser um episódio para comemorar o Dia dos Namorados, tão poético que foi, né? E assim, o Heraldo, ele explicava poeticamente o que ele queria dizer, né, ele lançou mão dos poetas para ir abordando, assim, os assuntos que a gente ia falando, e aí ele fala declamando, né? E aí ele trouxe Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, ele mesmo, né? E aí ele lembrava de algum poema que servia para ilustrar, né, ou para falar melhor o que ele queria dizer, para passar a mensagem dele, e ele lançava a mão desse poema e declamava o poema inteiro, né, e um efeito muito interessante nas pessoas, não sei se você já viu, né, um comentário que tem lá no YouTube, né, desse episódio, que um dos ouvintes, ele faz quase uma poesia, assim, agradecendo o Heraldo, mas ele vai falando uma poesia a partir da fala do Heraldo, né, e eu recebi hoje por WhatsApp também de uma amiga que ouviu, e ela falou assim, olha, eu ouvi e comecei a escrever algumas coisas, não sei se faz sentido, e resolvi mandar para você, e ela vai falando também, e meio uns questionamentos que vieram à tona, né, a partir da escuta do episódio, e ela traz, junto com poemas, e eu achei assim, como é que é interessante, como é que é inspirador, né, foi causando nas pessoas, né? E para mim, como psicanalista, também o que foi muito interessante foi ouvi-lo falar de vários conceitos psicanalíticos, sem saber desses conceitos, porque o Heraldo nunca leu psicanálise, imagino, né? E aí quando ele fala assim do ato de escrever, da sua relação com a escrita e também da poesia, ele vai trazendo conceitos psicanalíticos que a gente, escutando bem, pode falar, bem, olha só como é que isso seria tal conceito, né, o outro conceito lá. E aí me vem uma lembrança que o Freud já dizia que os poetas descobriram o inconsciente antes dele. Ele diz assim, o que eu descobri foi o método científico que nos permite estudar o inconsciente, né? Então, eu digo, né, ouça um podcast, veja se concordo com o Freud, né? Assim, porque eu acho que é muito interessante. E o comentário que você fala, ele está público, então vamos lá. Amai, querido, você é sensacional. Eu também te chamaria de pupilo na rua se tivesse sido seu aluno. Em primeiro lugar, porque você, ao falar, poetiza e ensina ao mesmo tempo. Isso é marcante para aqueles que te escutam. Na sequência, a sua declamação de Fernando Pessoa foi precisamente freudiana, além de ter sido uma aula magistral sobre literatura. Ademais, com a generosidade de um mestre e a doçura de um poeta, tiraste uma pedra do meu caminho, deste sentido, a falta de sentido inerente àquilo que vive, e, por fim, como namorado recém-nascido,
provou com palavras que só o amor faz o gozo ceder ao desejo. Para concluir, algo me diz, e eu aceito e compartilho esse presente, que Leninha é uma mulher de sorte. Muito obrigado. Pablo e Simone, vocês arrasaram mais uma vez. Abraços a todos. É esse comentário que você falava? Exatamente, não é muito legal? Eu fui buscar lá, como não? O Heraldo é uma figura queridíssima, que veio e vai ficar para a vida. Doido de vontade de ir a Arraial do Cabo para encontrar ele e brindarmos pessoalmente e ouvir mais dessas histórias sensacionais. Vamos esperar passar a pandemia, a gente combina, vai lá. Sim, e ouvir mais dessas histórias sensacionais, né? E aí... Heraldo é cheio de histórias. Ele conversar, ele é um aprendizado. Com certeza. E aí fomos ao episódio 14, conversando com a Márcia. E o novo normal, Simone? Olha, eu até falei com a Márcia, né? Eu acho que isso não ficou gravado, talvez tenha sido antes ou depois do episódio. Que não foi pensado dessa forma, mas que eu achei muito interessante terminar essa temporada com esse tema, porque nós começamos abordando o impacto e o susto que a pandemia trouxe e concluímos a temporada com esse questionamento, né, sobre essa expressão que vem surgindo aí, tá na verdade, ela não surgiu agora, mas que ela aparece mais agora, que é o tal do novo normal. Então, nós trouxemos a Márcia, que ela trabalha e pesquisa a questão da deficiência para poder a gente pensar, porque quem trabalha com deficiência já está próximo, né, já está mais íntimo desses questionamentos sobre o normal e consequentemente, sobre esse dito novo normal. E Márcia já desconstrói essa expressão quando diz, é uma contradição pensar, porque normal é uma velha palavra, ela é mal usada, ela é excludente. Então, isso não é novo. A gente nunca poderia juntar essa expressão ao novo. E realmente não é uma expressão nova. Eu fui pesquisar e vi que essa expressão, ela nasce mais ou menos em 2009, né? E ela sai da boca de um guru do mundo econômico. Então, a gente já pode se perguntar assim, por que ela está sendo tão utilizada agora? Né? A quem que interessa? E na nossa conversa com a Márcia, que foi muito interessante, né? Muito instigante, acho que depois de cada conversa, né? Deixa efeitos em mim. Eu sempre levo comigo e vou me questionando sobre algumas coisas, né? E com ela traz uma fala de uma deficiente que isso ainda está ecoando nos meus ouvidos, eu ainda estou elaborando, mas que eu achei muito interessante, que ela fala, precisamos aleijar o normal. Sim, sim. Me tocou também a frase. Foi realmente sensacional o papo com a Márcia, e que está fresquinho ainda, foi de semana passada, e que não era para ser o último episódio da temporada, né? Porque quando a gente pensa em fazer o episódio com a Márcia, você ainda não tinha recebido os convites que te fariam ter que escolher, mas foi determinante que fosse assim, porque para você saber, você ouvinte saber, a temporada ela está terminando nesse momento, e eu acho que ela termina muito bem, que ela completa um ciclo, mas que ela não se esgota. Poderia ter continuado e poderia continuar caso não houvesse pedras no meio do caminho, como eu acabei de falar da mensagem recebida no YouTube, que são pedras para mim, para você com certeza será muito sucesso, mas a gente encerra a temporada tocando em todos os pontos importantes, falando com gente, aquilo que eu digo sempre no início do episódio, falando com pessoas interessantes sobre temas importantes. Acho que a gente cumpriu esse papel e eu espero continuar cumprindo na segunda temporada. Brigadíssimo, Simone. Semana que vem não estaremos aqui, nem você, nem eu. De Papo no Ar, dá uma paradinha, mas ali na frente, daqui a pouco a gente está de volta. Continua assinando aí no seu agregador que você vai receber as atualizações. E se você acompanha pelo YouTube, assina o canal, marca lá o sininho para receber as notificações, você também vai ser avisado. Segue a gente no Instagram e vem muita coisa por aí. Na segunda temporada eu tô sem a Simone, mas na terceira você tá de volta, né, Simone? Não, olha, eu que te agradeço, né, essa oportunidade, como eu falei no início,
uma excelente oportunidade. Eu acho que não foi, né, essas coisas de que, né, dizem que o acaso não existe, aí eu não sei por quais caminhos, mas sem dúvida foi muito importante para eu passar por esse período de pandemia, e quero me deixar aqui exatamente aberto, não para pegar novamente, né, essa tarefa de toda semana, mas quando você quiser trazer a psicanálise, achar que vai contribuir, pode contar comigo, né? E outra coisa que eu quero te falar, você falou que é uma pedra no meio do caminho, né? Pensa no que você quer fazer com essa pedra, porque pode ser o começo da construção de um grande edifício. Boa! É isso. Com essa frase da Simone, a gente encerra a primeira temporada, encerra o 15º episódio do De Papo no Ar. A gente se vê em breve. Continua acompanhando a gente. Até. Só sucesso para você, querido. Um grande beijo. Beijo a todos e todas que nos ouviram. Beijo para nós. E que o próximo seja pessoalmente, né? Pelo amor de Deus, não aguento mais. Pablo, vou lembrar uma pessoa que fala muito essa frase: vai passar. Vai passar. Encerramos. Missão cumprida.